Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, este quinto domingo da Páscoa, o Senhor nos traz esta grande notícia, nos consola o coração com este Evangelho, com esta passagem do Evangelho, na qual ele se apresenta como o nosso grande intercessor, o nosso grande mediador junto ao Pai. Aquele que, vindo ao mundo para nos salvar, não nos quer deixar como ovelhas desgarradas, que quer realmente consumar a obra salvífica que iniciou e que concretizou, possibilitou na cruz. Ele disse que vai para junto do Pai, mas nos preparará uma morada. Na casa do Pai há muitas moradas. E que ele vai à nossa frente para nos garantir esta morada eterna, esta felicidade eterna, esta comunhão com o Pai, para o que ele veio ao mundo, para o que ele sacrificou-se na cruz. Nós, enquanto cristãos, enquanto crentes em Cristo e na sua palavra, devemos então buscar estar atentos a este bom pastor, que dirige a sua voz ao seu rebanho, por meio de sua igreja. E, escutando aquilo que ele diz, buscar atender tudo quanto ele manda, para que assim nós estejamos neste caminho de santidade e de salvação. Em nossos dias, mais do que nunca, as pessoas necessitam de serem acalentadas. Elas precisam escutar estas palavras de esperança, a fim de que não desanimem em meio a todo este turbilhão de maldades, de confusão em que se tornou o nosso mundo. É necessário que as pessoas, no meio destas tribulações pelas quais passam, sejam tribulações naturais, sejam doenças, problemas familiares, sejam então todas estas provações que a vida nos traz, ou que, enfim, os nossos próprios pecados, as nossas próprias deficiências geram em nossa vida, em meio a toda estas situações de sofrimento e de desalento, é muito consolador poder escutar a voz do bom pastor que nos diz: eu vou para o Pai, mas prepararei para vós um lugar. Prepararei para vós um lugar. E quando questionado pelo apóstolo, onde é o caminho? Jesus havia dito, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E quando São Tomé, então, diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos então conhecer o caminho? E esta magnífica resposta de nosso Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho. Por isto, a necessidade que nós temos de conhecê-lo, a necessidade que nós temos de conhecer o Senhor, não apenas de um modo especulativo, frio e estéril, mas em intimidade. Se conhece uma pessoa, não apenas estudando sobre ela, se conhece uma pessoa relacionando-se com ela, falando com ela, aí a vida de oração, aí a vida de intimidade com Deus. Esse diálogo contínuo que devemos manter com o Senhor todos os dias, dirigir a Ele o olhar do nosso coração, dirigir a Ele a nossa palavra, seja para poder pedir o discernimento das coisas que temos que fazer, seja para poder pedir a força para continuar fazendo bem, seja para poder pedir essa fortaleza para suportar as dificuldades, as provações, as tentações, enfim, todas essas circunstâncias que desafiam a nossa própria fé. É necessário que nós tenhamos esta consciência continuamente. Nós não estamos só. O bom pastor, aquele que deu a vida por suas ovelhas, está presente. Ele é o caminho. Ele alcança-nos. Ele é a fonte de todos os bens. Ele é a fonte de todas as graças de que nós necessitamos para viver segundo a sua vontade, para podermos perseverar no bem, para podermos resistir ao mal. Jesus disse: vinde a mim, todos vós
que estáis aflitos, cansados, sob o peso do vosso fardo. Eu vos aliviarei. E o alívio que Jesus nos dá não é livrar-nos da cruz, porque esta é necessária para a nossa santificação, esta é necessária para a nossa salvação. Conforme ele mesmo disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem, então, desprezar a sua cruz não poderá se salvar. Mas o alívio que Cristo nos dá é a consciência da sua presença. É a consciência de que nós não estamos sós. Ele é o caminho, mas ao mesmo tempo é aquele que no caminho, enfim, nos conduz, nos sustenta, nos fortalece, nos anima. É o pão vivo descido do céu, aquele que vindo ao nosso coração nos dá a energia necessária para que nós possamos seguir adiante, confiando em sua graça e em sua força. É aquele que não nos deixa desistir, é aquele que nos mostra a luz maravilhosa, é aquele que nos mostra esta grandeza que é a felicidade, a paz que ele tem preparado para aqueles que o amam, conforme ele mesmo relatou. Na casa do Pai há muitas moradas e ele nos preparou. Ele nos preparou esta morada. Deus não criou ninguém para o inferno. Deus fez-nos a cada um de nós, criou-nos a cada um de nós para a felicidade eterna. Infelizmente, muitos se condenam. Se condenam porque rejeitam este caminho. Porque rejeitam este caminho que conduz à salvação. Porque rejeitam este caminho que conduz à verdadeira felicidade. Muitos se condenam porque não aceitam em sua vida aquele que lhes pode fortalecer, aquele que lhes pode conduzir, aquele que lhes pode levar até esta bem-aventurança eterna. Amados irmãos, São Pedro, na segunda carta, na segunda leitura, vai nos falar sobre esta pedra escolhida que é o próprio Cristo. Pedra escolhida que para muitos é aquela pedra viva, é então aquela que sustenta o edifício de nossa existência, sustenta o edifício de nossa caminhada. Para outros que rejeitam a sua palavra, como vai dizer aí esta segunda leitura, torna-se uma pedra de tropeço. E de fato é algo admirável como isto se concretiza no dia a dia daqueles que são cristãos, são católicos, entretanto não aceitam a palavra de Deus. Entretanto não aceitam o Evangelho. Entretanto não aceitam a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo estando na igreja, mesmo dizendo-se cristãos, eles acabam por tropeçar, porque não acolhem a verdade. Quando um pregador, um sacerdote, um missionário, repetindo o que a palavra de Deus ensina, o que a igreja sempre ensinou, quando anuncia a verdade, e há aqueles que rejeitam, aqueles que não acolhem, aqueles que, enfim, espinham por terem ouvido a pregação da verdade, isso significa que Cristo tornou-se para estas pessoas pedra de tropeço. Quantas vezes na pregação, no anúncio da palavra, quando expomos aquilo que são os mandamentos de Deus, as obrigações que um cristão tem e a necessidade que nós temos que nos apartar das coisas pecaminosas e das coisas que ofendem a Deus. Quantas vezes expondo estas verdades, por exemplo, explicando a necessidade de ir à missa todo domingo, explicando a necessidade de se viver a pureza, denunciando a vida em adultério, este viver junto sem ser casado, denunciando as falsas doutrinas, maçonaria, videntes, cartomantes, espiritismo, denunciando os ambientes que ofendem a Deus, carnavais, boates, discotecas, as programações que tanto desagradam o Senhor, como novelas, Big Brothers da vida, malhações, etc. Falando sobre a moral familiar, sobre aquilo que é ser família, a importância de se acolher o dom da vida, de se rejeitar os métodos contraceptivos, pílulas anticoncepcionais, operações para não criar e assim por diante. Quantas vezes, falando sobre estas coisas e outras que são obrigações de um cristão, quantas vezes, falando sobre a necessidade do perdão para com aqueles que ofenderam, a necessidade de se repor à verdade, de não mentir aos mentirosos, de não pagar o mal com o mal. Quantas pessoas, portanto, ao escutarem estas doutrinas e outras que a igreja nos ensina, acabam então por se revoltarem, acabam por rejeitarem a palavra de Deus.
Isto acontece com aqueles que, portanto, não acolhendo a verdade, acabam querendo canalizar a sua revolta contra o sacerdote, ou contra o pregador, ou contra aqueles que tornam-se testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entretanto, sem saber, talvez sem a consciência, no fundo, a revolta destas pessoas não é contra o sacerdote, não é contra o missionário que prega a verdade, não é contra aquele que apresenta a verdadeira doutrina. A revolta destas pessoas, no fundo, é contra o próprio Deus, porque Ele é a verdade, conforme Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus amados irmãos, devemos nos esforçar muito a fim de que Cristo jamais se torne para nós pedra de tropeço, a fim de que nós jamais nos revoltemos contra Ele, contra a verdade que Ele ensinou e que a sua Santa Igreja transmite. Devemos pedir a Deus a graça de amar a verdade, a graça de amar a verdade e de permanecer nesta verdade, a fim de que nós possamos alcançar a vida eterna. Supliquemos a Santíssima Virgem, aquela mesma que apareceu em Fátima, a nossa Mãe do Céu, e que veio nos chamar a esta conversão ao Senhor. Supliquemos a Santíssima Virgem que nos ajude a sempre reconhecermos no Senhor este bom pastor, a termos que ela prepare os nossos ouvidos, que ela treine os nossos ouvidos, que ela nos ajude a reconhecer o timbre da voz do seu Filho, a fim de que nós possamos sempre deixar-nos conduzir por Ele e alcançar a bem-aventurança eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.